Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou Spider Mosh. Estamos aqui com Calango do Amazonas, Fala aí, galera, beleza? com Nero, E aí, galera, beleza? com Vide Vingança E aí, galera, beleza? e Soldado Ryan. E aí, galera, firmeza? Bom, e hoje o Nero quer colocar um assunto aqui na mesa e eu quero que ele fale aí agora. Fala aí, Nero. Bom, pessoal, essa noite eu precisava realmente ter esse papo com vocês. É sobre o movimento da Real e sobre diversas vertentes. Eu entendo que os homens que lutam pelos movimentos masculinistas, pela sua natureza de homem, pelo machismo, pelo direito de ser homem, eles se destacam em diferentes vertentes. Muitos como ativistas pelos direitos, né, dos homens. Outros preferem seguir como, digamos, lobos solitários. Outros levantam uma bandeira, eles vestem a camisa e se dizem como seguidores do seu próprio caminho. Indiferente de qual o rótulo, de qual a distinção do homem que não se deixa afetar por essas besteiras, digamos, vendidas, né, pelo, não, como é que vamos explicar, pelo sistema que quer desvirtuar e emascular o homem, que quer mantê-lo, de certa forma, rebaixado e castrado. O homem que resiste a tudo isso, o homem que resiste a tudo isso, ele resiste porque ele precisa se encaixar, ele precisa de um movimento para que ele se sinta pertencente, para que ele se sinta acolhido. O homem que percebe a verdade sobre as coisas do mundo como é a realidade, que não se deixa enganar por canais midiáticos, por novelas e por toda esse auê, vamos dizer assim, ele encontra na Real e em outros movimentos esse amparo. Então eu, revendo sobre o assunto e analisando os lados positivos e as falhas de cada movimento o qual eu tive contato, eu acredito que o movimento da Real ele precisa ser reformado e abranger esses outros segmentos, esses outros setores. E independente de qual a roupagem que nós usamos, enquanto membros do grupo, nós podemos ter missão, valores adequados, códigos adequados, nós podemos ter essa nova realidade, essa sociedade alternativa, onde você pode ser homem e não ter medo de ser homem. Muito diferente do que é no mundo lá fora. Então, eu estou com essa ideia, levantei algumas vezes com alguns amigos e, enfim, essa inclusão, ela está dentro de um novo sistema, um sistema que permite ao homem tratar dos assuntos os quais é correto que se trate, sem a censura, sem a condenação que nós vemos lá fora. Eu andei levantando alguns fatores, alguns segmentos aqui e até comecei, sabe, detalhes para dar uma roupagem, sabe, uma identidade, um ar de construção para esse movimento. Todos os detalhes ainda não foram editados, não foram colocados em exposição. Realmente o movimento não está exposto ainda. É uma espécie de iniciação. Esse novo movimento ele vai abranger o homem com as determinadas funções, as atividades. Vai ser diferente do que não deu certo antes, do que é que tenha fracassado, porque ele visa manter as qualidades dos movimentos anteriores, das modalidades anteriores, e vai ter cargos definidos, que vão ser ocupados por homens confiáveis, para que se perca essa questão da falha, para que se corrija o que não foi aproveitado ainda. O movimento de homens pode dar certo, só que ele precisa ser recorrigido, ele precisa ser revisto por dentro. Esse movimento está tendo uma transformação, está sofrendo uma transformação interna.
É por isso que está sendo revisado. E, é claro, esse movimento vai passar por algumas decisões, algumas mudanças ainda, mas no momento eu estou desenhando algumas ideias, analisando hipóteses possíveis. E sim, eu não excluo com certeza a ideia de passar isso para amigos escolhidos, para colegas selecionados, né? E essa ideia de homens se unirem pela sobrevivência do gênero, ela passa por essa aceitação de homens escolhidos, de homens que aceitaram estar preparados para defender o que eles acreditam. O que nós acreditamos é isso. Os detalhes estão sendo colocados, né? Estão sendo impressos de alguma forma. Eu estou cuidando para que haja uma movimentação e provavelmente nós vamos conseguir estar numa sociedade alternativa, né? Não necessariamente o mundo lá fora, moldes, né? De quem manda lá fora, mas essa sociedade nova em que você pode ser homem e saber que enquanto você está vivendo lá, parte de você continua conservado, você continua preservado, sendo quem você é. Então, esse plano ele envolve mudanças no sentido melhoras, atualizações. É um plano que evolui, ele não fica restrito a uma comunidade isolada. Esse plano vai crescer, vai se modificar, a sociedade vai se expandir, a nova sociedade que nós podemos formar, e ela pode ficar muito maior do que um esconderijo para homens. No primeiro momento é um abrigo, é uma fortaleza, acreditamos que virtual, mas, como eu disse, ela pode se expandir, ela pode crescer. As ideias estão sendo abordadas e diariamente pode haver mudanças, pode haver crescimento. É uma ideia a qual todos os verdadeiramente interessados podem ter acesso. Verdadeiramente, o acesso pertence àqueles que se dedicam a estar nesse movimento novo. Bom, ele deu a sua opinião desse tal movimento que ele quer fazer. E aí, V de Vingança, o que tu acha disso? Olha, eu não sei nem por onde começa. Pode falar. Bom, na verdade, acho que esse movimento a gente já tem, né? Ele já existe uma fortaleza virtual, mas não tem como, vamos dizer assim, construir uma sociedade. Vamos ser realistas. Não tem como construir uma sociedade nesse sentido que para mim, que eu estou vendo que é uma sociedade utópica, né? A partir de preceitos ideais, né? Que não apenas não estão totalmente estabelecidos enquanto conceitos, né? Enquanto vamos dizer assim, conceitos ideológicos, né? Até porque determinadas, como o rapaz falou aí, determinadas correntes elas são divergentes, né? Ou seja, seria necessário procurar um substrato em comum entre todas elas, e a partir desses substratos em comum entre todas elas criar uma unidade. Mas isso daí já é um trabalho muito grande por si só. Segunda questão, a questão das fortalezas virtuais que ele está falando, desculpa, mas isso daí é um pouco deslocado da realidade. E um terceiro ponto, ainda que, vamos dizer assim, possamos sedimentar não só os conceitos e os ideais em particular de todos os grupos e criá-los, aliás, e sedimentá-los numa unidade, uma unidade ainda maior. Ele falou em ser algo restrito primeiro. Aí isso é ainda mais complicado, porque tu tá fazendo uma dissociação cognitiva, vamos dizer assim, das concepções e do universo masculino, por assim dizer, dissociada da sociedade e da realidade. No fim das contas, eu achei meio pueril e tudo isso, mas tudo bem. Vamos ver aí o que os outros amigos acham. Ele tá pensando em abrir um portal, um site que abrange tudo isso aí. Vamos discutir sobre isso. Calango do Amazonas, o que tu acha sobre esse tal movimento masculinista?
Ô, comandante, eu particularmente já iniciei esse movimento. Não esse, mas o meu, né, senhor? Acredito que o nosso companheiro acredita nas possibilidades, na capacidade do movimento realista, mas ele acredita que ainda existam falhas e ele está disposto, né, a pensar em resolver esses problemas, não é? É uma apresentação de um projeto, há de se tomar cuidado, né? Uma vez que eu pelo menos na minha análise, a real, os problemas que existem na real também são pontos que fizeram ele se manter até hoje, né? Aquilo que parece ser uma falha, na minha opinião, é a fortaleza da real, correto? Então, para falar sobre fortalezas virtuais, para falar sobre abrangência de movimentos, você teria que ter um esforço muito grande para primeiro conseguir, como é que eu posso dizer, controle. Bom, né? Isso. Você tem que dar o diagnóstico primeiro da situação, né, para depois dar essa solução. É isso que o Nero quer fazer, né? E aí, soldado, alguma coisa a falar sobre isso? Sim. Nosso amigo Nero aí falou, né? Que nós temos aqui o nosso movimento da Real, nós temos uma fortaleza, enfim. Enfim, um lugar onde você pode, meio, vamos sentir seguro, se sentir protegido. Eu acredito, na minha concepção, a Real é um lugar de ajuda masculina aos homens. Porque atualmente, as mulheres têm tudo. Eu não acho isso necessariamente ruim, entendeu? Porque para um ganhar, outro não precisa de perder. Mas eu acho que as mulheres conseguem ter várias ajudas sobre vários temas que elas têm. Enquanto os homens, não, cara. A gente é meio perdido no mundo, a gente tem que se virar sozinho. E quando a gente tem um movimento, né, que tipo vai meio que dar um certo direcionamento, um norte, mais ou menos, né, já é algo que é bom, que ajuda. Mas, como eu posso dizer, você tem que olhar isso aí e ter a sua reflexão, né, sua reflexão sobre o que você quer. Muitos homens procuram na internet vários sites, movimentos, né, nós temos aqui a Real, tem os PUAs, enfim. Eu acho que todo mundo olha aquilo e tenta absorver de tudo. É o que tem de melhor. Sobre ter uma sociedade, cara, tipo, eu acredito é o seguinte, cara. Tipo, não acho que, tipo, se a gente vai fundar uma sociedade ou uma vila, enfim, não sei qual é a intenção do amigo Nero. É um movimento. Sim. Eu acho que a gente pode fazer, tipo, um movimento de ajuda dos homens, assim, sobre os temas que eles fazem. E sobre fazer uma sociedade, cara, eu acho que com o tempo, a própria Real já prega o desenvolvimento pessoal do homem em si, da pessoa em si. Então, cara, eu creio, se todo mundo realmente fizer isso aí, né, na prática mesmo, no seu dia a dia, e buscar isso, a gente já vai conseguir, por exemplo, conseguir se organizar e fazer as coisas, entendeu? E sobre fazer uma sociedade, cara, tipo, fazer uma sociedade, enfim, eu acho que é o seguinte, a gente pode reformar, né, as coisas, né, a gente pode consertar do que fazer do zero, como, por exemplo, a debilidade do homem atual, o seu papel, entendeu? Porque hoje em dia ninguém mais sabe o que é ser homem, né? Na minha concepção, homem é aquele que prega, que tem a moral, que tem os valores, enfim, que protege aqueles, né? Eu acho que tipo um movimento assim seria interessante para a gente consertar algumas coisas que andam meio errado, o papel do homem na família, na sociedade. E eu acho que é o seguinte, cara, eu não acho que a gente vai criar um lugar, mas acho que dá para consertar muita coisa aí, entendeu? E a minha concepção é essa. Essa é a minha ideia. Ok, boa colocação. E aí, Nero? Alguma coisa a contestar os confrades aqui na mesa? Na verdade, eu já esperava por respostas como as que eu ouvi, meus colegas não estão errados. Eu acredito e eu concordo sim. Em grande parte, como é difícil você reunir os homens e os amigos para fazer com que a coisa dê certo. Também concordo com a ideia do que é o Calango, do caso que ele diz que começou um movimento também, algo assim. Eu vejo da seguinte forma: o movimento ele tem as missões, os valores, ele tem a conduta. O movimento ele ainda não foi totalmente desenhado, eu sei que isso é uma falha. Todas as funções, eu entendo muito bem que o fato de eu ainda não ter desenhado por completo o movimento, não ter tido toda a iniciativa, o 100%, com certeza é uma falha. Eu estou ciente das falhas do que é você querer que os homens se reúnam e todos façam o que tem que ser feito, porque grande parte
dos homens no mundo, como foi falado, eu acredito que foi o soldado que falou, não estão prontos, quer dizer, não sabem o que é ser homem. Acredito que tenha sido o V de Vingança, talvez tenha falado. Eu concordo, o papel do homem, o que é ser o homem, o que é o masculino, ele está muito perdido. A partir do momento em que nós tenhamos não uma sociedade completa, como a sociedade lá fora, como o mundo externo, mas um povo, uma população unida, de homens que acreditam no que fazem, que sabem o que fazem, sabem o que é o certo. Mesmo que pareça distorcido para os outros, nós sabemos o que é o certo para nós porque nós somos homens. Na medida em que nós estivermos juntos e cada um fazer o seu papel, como eu acredito que não é só o Calango, eu acredito que nós 5 concordamos com isso, Spider, é muito provável que o movimento dê certo. Mas sim, eu entendo, há coisas que precisam ser desenhadas. Isso vai dar certo se todos quiserem e eu entendo que eu devo lutar mais e a luta vai acontecer. É uma luta ideológica e os nossos valores vão prevalecer se nós formos capazes de colocar isso tanto na vida teórica como na vida real. A prática vai ter que acontecer e ela é possível, mas todos têm que estar decididos. É uma coisa que depende de cada um e todos podem vencer, mas é uma escolha. É uma questão do que você sacrifica para que a tua escolha se dê bem, né? Se materialize, né? No mundo real. Isso aí vai dar um trabalho, mas todos aqui são homens convictos e se der, aderimos esse movimento aí. E V de Vingança, o que tu acha disso? Desse movimento, como deve começar? O que tu acha? Olha só, uma coisa que eu venho, como eu já falei em alguns outros tópicos, e eu venho percebendo também, é que o movimento masculinista aqui no Brasil, ele está muito forte, ele está se expandindo assim, daquela forma bem calada, bem de boa, através dos memes, através das comunidades, assim, não assumindo posições masculinistas, mas existem umas sementeiras aqui e ali. Isso é bom, isso a gente está percebendo, isso era uma previsão que a gente estava esperando daqui a 10, 15 anos, mas bom que está acontecendo logo agora. Mas, claro que a real é a maior e a principal, só que existem outras correntes masculinistas que são adjacentes. Isso também a gente tem que dar o mérito para cada uma delas. Mas, primeiro de tudo, o lance dessas correntes, de todas essas, e da gente também, a gente está enfrentando determinados problemas pontuais dentro do mundo real, né? Então a gente está lidando com problemas reais toda vez. Então isso também é uma forma da gente fazer um movimento, ainda um movimento individual, assim, ações individuais que fazem diferença na nossa vida e no nosso convívio. Acredito sim que não deva ter briguinhas entre masculinistas, né? Como acontece, por exemplo, na direita, né? Uma briga de egos. Eu sou da Real e aqui é o melhor movimento, não sei o que, todos os outros são uma merda. Não, isso não tem que ter, é claro. Mas todos os movimentos masculinistas, eles convergem em determinados elementos, em determinadas propriedades. Assim como é divergente em várias outras. Mas o lance Mas você sabe que a Real supera todos, não? Exatamente, né? Vamos ter que puxar, não querendo puxar a sardinha, né? Mas o que eu quero dizer é as diferenças e as ações individuais dos indivíduos de cada um desses movimentos masculinistas existentes aqui no Brasil fazem sua diferença por si só. Então eu não fazem o seu quinhão de esforço. Então eu não acredito que deve haver uma união, uma supra-unidade de todos. Eu acho isso não apenas utópico, como sei lá, eu não consigo. É o projeto dele. Ele quer dar uma união aí, dar um propósito para os homens no Brasil, que são muito imaginas, porque o movimento da Real está crescendo, mas é um nicho muito grande no Brasil, poucos conhecem a Real. Bom, e aí, Calango do Amazonas, alguma coisa a falar? Ô, comandante, eu vejo com bons olhos aí as intenções do nosso amigo Nero, né?
O que eu acredito que o nosso amigo V de Vingança está querendo passar é que nós percebemos que todos os movimentos anteriores na história da humanidade, quando quiseram formar um só pensamento, sacrificaram para isso liberdades individuais que são direitos adquiridos, sinceramente, pela espiritualidade das pessoas. Então, acredito que esse seja o temor dele. E nós sabemos também que a individualidade do homem, que pode ser visto como uma falha, e como eu disse antes, eu acredito que seja aí a fortaleza, a força da real, é que nos permitiu chegar até onde chegamos, né? Nós estamos num país continental, onde, a não ser a violência e o descaso estatal, nós temos problemas diferentes, correto? Então eu acredito que é esse ponto que o V de Vingança quer apontar. Porque nós sabemos que, por exemplo, num país lá fora chamado Estados Unidos, onde cada estado tem a sua legislação, eles conseguem reduzir a violência através dos seus próprios meios, através das suas próprias leis, com os recursos que têm. E isso é um ponto muito forte, né, deles. Então eu acredito que seja isso que o Vila está tentando falar. Em defesa do Nero, eu acredito que ele falou um pouco sobre o esconderijo para os homens. Eu acredito que uma fortaleza onde os homens possam ir lá para se defender, por exemplo, quando estiverem cansados, para se orientar, entendeu? Isso é muito válido. O que eu acredito que não seja válido e acabaria descaracterizando o movimento real seria uma fortaleza de ataque, entendeu? Essa talvez seria a preocupação minha e do V de Vingança. Mas um local onde os homens pudessem repousar para resgatar os seus valores, resgatar a sua masculinidade, isso seria de muita utilidade. Porque hoje nós enfrentamos um inimigo que ele abrangeu muitas vertentes. Ele teve esse pensamento. O nosso inimigo, nós sabemos quem é. O problema é que ele abrangeu tantos movimentos pequenos e esses movimentos pequenos fizeram uma verdadeira armadura em volta dele. Então, para chegar até o nosso inimigo, nós temos que vencer essa armadura. Então, acredito que para nós não nos tornarmos tão monstros quanto nossos inimigos, nós não deveríamos fazer isso. Mas um local onde diversos homens de diversas culturas pudessem encontrar apoio seria, assim, uma ideia valorosa. Um adendo aqui nas palavras do Calango. Calango, não é a questão da individualidade dentro da sociedade que eu estou reclamando, até porque nós fazemos parte de um movimento coletivista, geral, que é geral, de modo geral, o masculinismo, né? Fazemos parte de um coletivo chamado masculinista, e a gente faz parte de um coletivo chamado realismo. Então a gente não estou falando da questão da individualidade e tal. O que eu estou dizendo é que todos os movimentos masculinistas, eles possuem frentes de batalhas, né, por assim dizer, cercos, ou seja, defesas, e concepções de problemáticas totalmente diferentes. Então, cada um na sua propriedade. Nesse ponto que eu não... Tipo assim, eu acho inconveniente tentar misturar ou converger. Nero, você tem alguma coisa a contestar o V de Vingança aí? Com relação ao que o V de Vingança disse, eu entendo muito bem a questão de muitos homens acharem que a unificação do masculinismo, do machismo, do realismo, do nosso movimento, fosse algo irreal. A unificação ser algo irreal tem um lado verdadeiro e também tem um ponto falso. Vamos começar pelo verdadeiro, sendo muito rápido. Com certeza no Brasil existe um nível de manginismo muito alto. Parte disso é veiculado pela cultura pop, e a gente vai ter esse assunto num outro momento. E também a questão cultural. Nossos pais nos educaram numa cultura romântica, o que é uma coisa absurda, mas é uma coisa real. Absurda por quê? Porque dá o poder para a mulher e tira o poder do homem. Nós sabemos disso, nós lemos NA, nós temos uma noção disso. Logo, uma porcentagem alta dos homens no Brasil, e se no Brasil a porcentagem já é alta, imagina no mundo lá fora, no resto do planeta. Deve ser uma coisa... Eu não vou usar adjetivos, porque para pensar e achar um adjetivo adequado levaria tempo e não é esse o objetivo agora. Eu entendo que para uma porcentagem alta dos homens, a unificação é um absurdo.
por causa do individualismo, do egoísmo, do ego de cada homem, de pensar que não precisa de um movimento completo, de um movimento que se adequa ao homem e também é adequado pelo homem. O ponto fraco da ideia da unificação ser irreal é, como o Calango falou de uma maneira, também não vou achar agora o adjetivo porque demora um tempo, pouco tempo, mas com certeza é um adjetivo bom, não querendo ser totalmente tendencioso, mas é um ótimo adjetivo. Essa questão fantástica da união do homem é: os movimentos dos homens convergem. Eles têm pontos em que o homem se apoia. O homem não é antissolidário, muito pelo contrário. O homem pode ser muito solidário, mas ele precisa estar disponível. A disposição do homem para ajudar a si próprio e um ao outro, ela é real nos contextos certos. Essa nova comunidade que é uma evolução da real, é uma real crescida, é uma nova real, um novo movimento, ele inclui o quê? Nós sabemos que nós não vamos atingir politicamente, religiosamente, sexualmente e nos outros assuntos tabus uma unificação do tipo todos os homens devem pensar igual, devem ter a mesma opinião. Eu sei que nós não vamos concordar em tudo, não será possível concordar em tudo. Eu aceito isso, mas há questões em que o homem é centralizado. Há questões na qual o homem, eu diria, quase que é programado a acreditar de forma igual ou parecida, ou ao menos que ele concorde veementemente. O novo movimento, ele pesca o homem dessa forma. Cada vertente, por mais diferente que seja, cada rótulo masculino, por mais diferente que seja, se ele defende a integridade do homem, ele se baseia em valores, em condutas. É aí que o homem deve ser pescado. O homem deve ser convidado, eu diria até quase que intimado, é uma mistura de convidado e intimado, a fazer parte disso. Esse refúgio de defesa do homem, de recarregar o homem, de reeducar contra a anticultura, fará com que o homem fique integrado. Essa integração é que vai tornar o homem unido, que torna o coletivo, digamos, que torna o indivíduo plural. Uma vez que o indivíduo aprenda que ele é indivíduo, mas ele é plural, masculino, porque ele se apoia e tem condições de apoiar os outros, por mais miserável que ele possa ter ficado por causa do sistema, ele vai perceber que o coletivo não é tão diferente dele quando se depara com as questões do homem. O homem pode ser amparado e amparar o próximo, porque o homem pode ser solidário com o seu gênero. É na solidariedade que o movimento vai atuar. É aí que todos os rótulos, todos os movimentos se convergem, nas questões mais básicas para o homem. Primeiro vamos pegar o básico e consertar o que for possível. Tudo que não for básico vem depois. O mais importante é começar pelo básico. O movimento e o trabalho começam pelo primordial, pelo básico, as coisas primárias primeiro. Depois tudo se conserta. Soldado, tem alguma coisa a falar sobre isso? Sobre alguma coisa a contestar o Neto? Eu tô vendo um debate aqui entre os membros, né? E já que a gente aqui é da Real, e na Real não tem politicamente correto, a gente fala na lata, e os membros aqui não me levem a mal. É apenas a minha opinião, reflitam. Que o movimento que quis unificar tudo acabou com as liberdades individuais dos indivíduos. Resumindo, acabou num totalitarismo, uma ditadura do caramba. Eu acredito o seguinte, eu olho muito sobre libertarianismo, e eu vejo muito sobre a livre iniciativa, a iniciativa individual das pessoas, da sua liberdade, que elas buscam aquilo que elas querem. E por essa liberdade... Tu é libertário, soldado? Tu é libertário? Eu leio algumas coisas, cara. Que merda, hein? Enfim, já que eu tô vendo aqui, que eu levantei o assunto do libertarianismo, enfim, eu também leio. Eu também leio sobre conservadorismo, enfim. Enfim, uma coisa que falo do libertarianismo, que é a sua livre iniciativa, a iniciativa individual das pessoas, que faz elas fazerem o que querem, acho que é o seguinte, alguns temes aí, né, de suprimir as liberdades individuais, eu entendo,
Mas eu acho que é o seguinte, pra gente fazer um movimento, e não precisa ser um movimento político, um movimento que vai se apoiar no Estado, no governo, fazer leis, né? Que esse que é o que eu tô vendo que é o medo de alguns membros aqui. Alguém pegar essas ideias e pegar e vamos por deturpar e usar para coisas ruins. É um medo que é totalmente compreensível, entende? Mas eu também entendo o lado do amigo Nero, do nosso confrade, e a minha opinião é o seguinte: a gente pode sim fazer um movimento, vamos pôr uma espécie de ONG ou um local assim, em que a gente possa chegar, né, e fazer nossas coisas. E a gente precisa fazer isso com um apoio político, um apoio do Estado, que a gente vai fazer umas leis para outras pessoas. E também, chegando também da Movimento da Real, eu acho que uma coisa também que vai à nossa reflexão, nós realistas, que nós também, nós somos realistas, mas uma coisa que a gente tem que ter também é a nossa reflexão. Não pode ser bitolado. Tipo, a gente pode concordar com quase tudo que a gente souber, mas a gente tem que saber por que a gente crê nisso. Que a gente segue isso, usar a razão, ter argumentos. Porque mesmo o próprio Nessan fala, cara, ele fala o seguinte: eu não vou, no livro dele ele fala, no começo, como lidar com mulheres. Ele fala o seguinte: os homens têm suas falhas, só que eu não vou dizê-las aqui, porque todo mundo já fala, todo mundo já joga pedra, então não tem pra que eu falar. Ele também fala que as mulheres também têm um lado bom, porém que ele não aborda o lado ruim dos homens, e nem o lado bom das mulheres, para que não desvirtue, você não fique distraído, para você capte a mensagem dele, que é criticar o lado obscuro das mulheres. Então, o que eu acho que é o seguinte: o movimento é interessante, não precisa ser um apoio político, de fazer leis, pode ser de forma voluntária, e todos os membros do movimento tenham sua reflexão, não sejam bitolados, mesmo que for na real. É sempre bom ter a sua reflexão. Essa é a minha opinião. Bom, o Soldado já deu a sua conclusão já. Nero, dê a sua conclusão de todo esse assunto, seja um pouco rápido e depois vai aos outros confrades. Eu fico feliz com a aceitação do grupo em relação à ideia e com relação às críticas, a qual o movimento não foi todo desenhado, e também a possibilidade de problemas com a unificação. Entendo muito bem esses lados e também penso neles. E, sendo bem sincero, tenho noção de que apenas uma parcela dos homens no Brasil e também uma parcela dos homens fora daqui também poderá aderir. Entendo que dentre bilhões ou milhões de homens, a população do nosso movimento, incluindo, se fosse possível, a ideia de convergir o masculinismo em um, ainda que fosse uma possibilidade, não seria um número necessariamente muito alto. É uma coisa qual também já foi refletida, mas o que importa é cada um, independente da palavra salvar ter um contexto religioso ou não, cada um salva um ou salva mais, mas salva o que pode. O importante é que cada homem pode trabalhar pela sua questão de ser salvo e colaborar com o próximo. O movimento de homens não é um movimento que vai simplesmente ficar o oposto, é claro, do que o inimigo faz, um ataque direto ao inimigo, um ataque maciço. O movimento, ele traz algo diferente. Ele traz solidariedade, traz defesa, traz auxílio. O que importa mesmo no movimento é isso. É ele se basear no que realmente importa. Quanto à sobrevivência, é a conservação. É a preservação do nosso gênero. Isso é o que prevalece. É isso que nos difere do inimigo. O inimigo acha que é predatório, mas um dia ele será a presa. Enquanto isso, nós sobrevivemos e nos adaptamos, não ao que o inimigo quer, mas ao que nós sabemos que é certo. Essa questão indiferente do que dá certo, do que funciona para o próximo, funciona para nós. Tem o certo. Nós sabemos que, independente do outro achar desvirtuado, nós temos um certo. E isso funciona. Nós não somos monstros, não somos como o inimigo. Nós temos o nosso lado. Temos a virtude.
Nós temos a capacidade. O que falta é que a luta unida seja concentrada onde ela deve ser focada, e em algum momento ela será. Só podemos agir e esperar que não seja tarde demais, mas que aconteça. Última conclusão aí, V de Vingança. Bom, cara, acho que o que eu tinha que concluir é o seguinte, vamos dizer assim, menos idealismos, mas mais ações práticas e mais realismo. O que é necessário realmente é entender a natureza de todos os movimentos realistas, em particular, né? Eu acredito que é válido, como a nível de conhecimento, mas tentar compreender todas as suas convergências, por assim dizer, dentro do movimento masculinista brasileiro como um todo. Fazendo isso, eu acho que dá para, vamos dizer, iniciar um trabalho, né? Eu já dei minha opinião sobre o que eu acho de tudo isso, mas a minha conclusão aqui fica com uma dica. Bom, é isso aí, todo mundo falou o que tinha que falar. Então é isso. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like se quer para dar uma força e até breve.